Mas eu digo o seguinte, voltar ao Brasil, querido, eu também espero voltar, quando eu tiver meu passaporte, nem que seja para visitar. Porque se as coisas continuarem como estão, não faz sentido nenhum que o Eduardo volte. Ora, qual é o benefício em voltar? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E quando o Lula se junta com a escória do mundo, é claro que o eixo no qual ele está enfiando a política externa brasileira é o eixo que todo mundo sabe qual é. Porque se não fosse o suficiente ele estar na Rússia com todas essas pessoas, eu deixei o último e o melhor para o final. Nicolás Maduro, o ditador, ou melhor, o presidente da democracia relativa, que só tem um problema de narrativa, da Venezuela. E se você, às vezes eu acho que as pessoas não entendem, se você acha que não há uma consequência para estar nesses eixos de ditaduras, uma consequência ruim e grave, repense com as notícias que nós tivemos sobre justamente a Venezuela nos últimos dias. A primeira notícia é essa aqui, não deu tempo de eu estar na semana passada. Estados Unidos resgatam opositores de Nicolás Maduro na embaixada da Argentina em Caracas. E se você não viu essa reportagem, ela é sobre um grupo de assessores da Maria Corina Machado que estavam asilados há mais de um ano na embaixada da Argentina em Caracas. Embaixada essa que era tutelada pelo Brasil desde o rompimento das relações diplomáticas, promovido pela Argentina ainda na época do Maurício Macri. E o secretário de Estado, Marco Rubio, escreveu assim: os Estados Unidos saúdam o bem-sucedido resgate de todos os reféns mantidos pelo regime de Maduro na Embaixada da Argentina em Caracas. Após uma operação precisa, todos os reféns agora estão em segurança em solo americano. O regime ilegítimo de Maduro tem minado as instituições da Venezuela, violado os direitos humanos e colocado em risco a segurança da nossa região. Estendemos a nossa gratidão a todo o pessoal envolvido nessa operação e aos nossos parceiros que ajudaram a garantir a libertação segura desses heróis venezuelanos. E foi uma operação de filme. Os americanos montaram uma operação de filme para buscar esses caras dentro da capital venezuelana e levarem os caras para os Estados Unidos. A operação foi um sequestro, o seu sucesso. Sequestro. E na sequência, agora, isso já nessa semana, o Departamento de Estado enviou um alerta de viagem exigindo a saída imediata de todos os cidadãos americanos residentes da Venezuela. E por que essa notícia é tão relevante? Essas notícias. Entendam, muita gente acha que o Trump não está nem aí para nada, não está nem aí para o Brasil. Vejam o grau para o qual os Trump está aí para a Venezuela, um país insignificante. Entendam, o Trump não opera debaixo das mesmas regras que os antecessores. Ele não está para brincadeira com esses países. Ele está falando duro com a Rússia, está falando duro com a China, está falando duro com a Venezuela. E, como nós vimos na comitiva americana que veio ao Brasil na semana passada, ele está começando a falar duro com o Brasil também. E é claro o posicionamento. Quanto mais a gente caminha em direção ao eixo do mal liderado pela China, pior que será para o Brasil. Eu não vou falar muita coisa, não. Se Deus quiser, no futuro próximo, não vou precisar falar mais nada. A gente vai só assistir. Quem viver, verá. Posso estar errado, posso estar apostando errado, mas quem viver, verá. Falando nisso, bem rapidinho para encerrar o programa, eu não queria perder a oportunidade de desmentir o Jamil Chaves. Mais uma vez o Jamil Chaves, que publicou a seguinte nota: após reunião, Ciro Nogueira diz que Eduardo Bolsonaro voltará ao Brasil.
E é uma Jamil Chaves fazendo o seu papel chavista, né? Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Mas eu digo o seguinte, voltar ao Brasil, querido, eu também espero voltar, quando eu tiver meu passaporte, nem que seja para visitar. E o que dá para falar é que o Eduardo Bolsonaro está dizendo que voltará ao Brasil porque tem confiança de que as nossas ações aqui vão ter resultado. Agora, com o Alexandre de Moraes e o clima atual, Eduardo Bolsonaro não voltará ao Brasil. Nem eu. Mesmo que eu pudesse, mesmo que eu tivesse passaporte. Porque se as coisas continuarem como estão, não faz sentido nenhum que o Eduardo volte. Ora, qual é o benefício em voltar? Tá bom. Digamos, ele provavelmente, quase certamente, seria eleito senador. Mas para quê? Vai ficar com mandato sob júdice, risco de perder passaporte, de ser caçado a qualquer momento, de não poder sair do Brasil, sem poder fazer articulação aqui nos Estados Unidos? Duvido. O que adianta ser senador? Senador, por exemplo, Flávio Bolsonaro é senador. O que adianta? Se você não puder fazer o que tem que ser feito. E é muito... Tem outros nomes da direita. Duvido que o Eduardo volte só por voltar. O cálculo é simples. Do jeito que está, não há benefício algum em voltar. Mas a gente acredita que as coisas melhorem. E que o Eduardo volte para ser senador. Mas ser senador não pode ser uma obsessão. Ser senador não é tão importante assim. Aliás, eu falei isso, inclusive, ao meu querido Marco Antônio Superman, que lançou a pré-candidatura dele, parece, pelo estado de Minas Gerais, que tem todo o meu apoio, vai ser um senador maravilhoso. Mas eu disse a ele, me desculpa, o que a gente faz aqui na mídia é 10 vezes mais importante do que o que é possível ser feito no Senado. Gente boa para assumir o Senado? Talvez a gente tenha alguns, mas quantos caras bons como ele tem na mídia? Compensa perder o pouco que a gente tem de gente que sabe exportar na mídia para mais um senador? Quantas pessoas tem? A gente tem agora 20 mil pessoas aqui nos assistindo. Milhões de visualizações depois nos cortes. Eu digo isso, já vieram fazer essa sedução para cima de mim também, que eu tenho que ser candidato ao Senado, que pode ser pelo Estado X, pelo Estado... Eu não vou sair candidato ao Senado nunca. Porque eu não devo sair da mídia. E mesma coisa, Eduardo Bolsonaro tem coisa mais importante do que a articulação internacional que ele tem feito, o gigante que ele é, e eu digo, Eduardo não tem apego a cargo de deputado ou senador, e aliás é por isso que a gente se dá tão bem, porque a preocupação dele é a mesma que a minha, a preocupação é com o Brasil. Quantas reuniões já viu o Eduardo dizer que não fazia questão de participar, que era melhor ele não ir, não aparecer, ele não quer os louros, só quer fazer o certo, mas o Brasil não está acostumado com essa lógica, muito menos políticos do Brasil. Acham que todo mundo fica agindo em troca de cargo, em troca de poder. O cara foi lá e renunciou, ou pelo menos se licenciou o mandato. Então, enfim, eu espero que as pessoas adotem uma lógica diferente. Tá bom, já tem programa de hoje, já ficou muito longo. Não teremos Paulo Figueiredo Show amanhã, porque o Paulo Figueiredo estará mais uma vez em Washington, especificamente em reuniões dentro da Casa Branca na hora do programa. Então, eu agradeço mais uma vez a enorme audiência. Digo a vocês que podem acessar www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu.
E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.